Olá pessoal, seja muito bem-vindo, meu bom dia nessa segunda-feira muito especial. Segunda-feira um pouquinho chuvosa em Foz do Iguaçu, uma delícia para dormir um pouquinho mais, mas nós estamos por aqui no Toma Café Comigo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o comprometimento. E aí você vai poder medir como que está o seu comprometimento. É muito importante a gente estar falando nesses assuntos para a gente poder estar se lembrando o tempo todo que esses assuntos eles são ocultos. Quase ninguém vem por aqui falar sobre eles. Por quê? Porque as pessoas imaginam que isso é uma cobrança, né? E como é você altamente se cobrar? Então, muitas vezes eu falo, né, que existe faculdade para você aprender uma profissão, mas não existe uma faculdade para você se aprender, se autoconhecer. E como é importante, então, você se autoconhecer. Hoje eu trago esse assunto sobre o comprometimento, falar um pouquinho sobre isso. Lógico que aqui a gente não explana isso profundamente, mas assim, é só um pouquinho para você começar a segunda-feira virando essa chave, o quanto é importante você ser comprometido com o seu trabalho, com a empresa a qual você trabalha, com a sua profissão e até mesmo com você. Através do seu comprometimento, você sabe aonde você quer chegar, aonde você quer virar a chave para você poder falar assim, hoje eu estou aqui, daqui, não sei, 1 ano, 2 anos, eu quero estar lá em tal lugar. Eu quero estar fazendo tal coisa, eu quero estar em tal cidade, eu quero estar em tal país. Eu não sei aonde você quer estar, eu não sei aonde você quer chegar, mas uma das chaves que te ajuda a alcançar onde você quer chegar é o comprometimento. E como sempre eu estou por aqui falando em salões, falando um pouquinho sobre salão de beleza, falando sobre a área da beleza. Então, hoje nós vamos falar no contexto geral do que é o comprometimento, que nada mais é do que um conjunto de ações a qual você precisa ter esse conjunto de ações com você, com o seu cliente, com a empresa, até mesmo com as pessoas da sua família, com o comprometimento no contexto geral que você precisa ter. Ele tem aí um conjunto de ações, que esse conjunto de ações, ele faz você se alavancar. Ele faz você encontrar aquilo que realmente você quer. Quando você tem um trabalho, uma profissão e você leva aquilo mais ou menos, você leva aquilo sempre no mais ou menos. Eu aprendi a escovar cabelo mais ou menos. Eu vou no trabalho, no salão onde eu estou, eu vou lá mais ou menos. Isso é mais ou menos um hobby. Então a situação ela não anda. Então você precisa ser, você precisa estar, você precisa realmente querer, né? Uma das coisas para se ter muito comprometimento é você ter vontade. Nós precisamos ter vontade, vontade de aprender, vontade de estar lá naquele salão, vontade de estar presente, vontade de atender o cliente. Nós precisamos ter vontade. A vontade é ela que gere a pessoa, né? Antes da vontade é preciso querer. Eu quero estar, eu quero ser, né? Então, esses são o caminho, o joguinho da situação, na verdade, a escada. E onde você está agora? O que você quer ser agora? Então, você precisa primeiramente se comprometer. Todas as terças-feiras eu faço live, conteúdo gratuito para quem quer ser um escovista profissional, para quem quer entrar para a área da beleza. Nessas lives eu falo sobre detalhes, assuntos que não são passados em um curso normal. Né? Não que o curso normal seja um curso ruim, que às vezes eu falo isso, a pessoa fala assim, tá fazendo propaganda de um curso normal. Não é nada disso. É que no curso normal são tantas pessoas,
tantas pessoas ali para aprender e às vezes é um instrutor só. E aí aquilo tem uma sequência, né? O curso, eu sempre digo isso, já fiz conteúdo sobre isso. Sempre tem uma sequência ali, então a pessoa ela precisa entregar aquele conteúdo em determinado tempo. Então, quando a pessoa vai começar a aprender, vai começar a abrir as arestas ali para aprender, pronto, já tem que mudar para outro módulo e aquele ficou para trás. Então a pessoa ela acaba não assimilando os detalhes, né? Eu já fui instrutora, né, de várias escolas aí, e eu sei como que funciona, né? Então, nesse conteúdo gratuito, eu passo aí informações, detalhes de como escovar um cabelo crespo, um cabelo liso, um cabelo curto, né, um cabelo com mega hair, e são detalhes, são mínimos detalhes para quem quer realmente se comprometer e aprender, para quem quer realmente virar uma chave aí e, sabe, correr atrás daquilo que quer. Aí muitas pessoas, já recebi, né, essas perguntas, mas aprender a escovar cabelo... Gente, faz muito tempo que eu aprendi que escovar cabelo é o primeiro passo para quem quer ser realmente um profissional da área da beleza qualificado. E lógico, existe uma explicação para isso, existe uma dinâmica para tudo isso. Não é simplesmente eu chegar aqui e falar que a pessoa vai assimilar isso que eu estou falando. Mas uma coisa é bem verdadeira. Eu aprendi isso há muitos anos, quando eu realmente também precisei. E quando eu me comprometi com isso, a chave virou para mim. Então eu consegui me desenvolver profissionalmente. Mas e você? Hoje, o quanto você está comprometida com você mesmo? A gente fala assim, essa palavra, né, de estar comprometido, ser profissional. Ter profissionalismo, elas estão mais ou menos juntas, elas estão mais ou menos agrupadas. Por quê? Porque uma pessoa que ela não é comprometida, ela não consegue ser um profissional e ter profissionalismo por inteiro. Outro dia vim aqui e falei um pouquinho aí sobre o profissionalismo. A pessoa, ela imagina que ela sabe, por exemplo, escovar cabelo muito bem, fazer luzes muito bem, e ela já é um profissional. Ela bate no peito e ela diz, eu sou um profissional. Será que é mesmo? Eu tenho esse conteúdo gravado, é só procurar aí no YouTube e você vai tirar aí as suas dúvidas se realmente você é um profissional. Neste conteúdo eu falei um pouquinho sobre o comprometimento. Então, quando nós somos realmente comprometidos com aquilo que nós queremos, nós entregamos ao nosso cliente um trabalho de qualidade, nós entregamos à empresa a qual nós prestamos o nosso serviço, nós integramos o nosso conhecimento, nós integramos a nossa responsabilidade de profissionalismo. Nós entregamos ali o nosso conhecimento, nós entregamos o nosso perfil realmente. A empresa, ela trabalha de que hora até que hora? De que hora até que hora você se compromete em estar nesse lugar, atender as pessoas que estão nesse lugar, como que você age diante dos seus colegas de trabalho, como que você age diante de uma agenda que ela é apresentada para você, como que você se veste, como que você quer que as pessoas te enxerguem. Tudo isso faz parte do comprometimento consigo mesmo. O que você tem para oferecer, o que você oferece diante daquilo que você se propôs a fazer. Então, essa palavra assim, comprometimento, ela é muito funda, ela é profunda, eu diria, e ela é uma palavra que ela está no invisível. E ninguém é culpado disso, que ela está no invisível. Porque o dia a dia ele é tão corre-corre, né? Nós nos preocupamos com família, nós nos preocupamos com o nosso meio social, logicamente nós preocupamos com o nosso trabalho. E tudo isso vai formando uma bola de neve e às vezes, quando você tem muitas coisas para fazer, então você às vezes se deixa ir levando, o tempo vai passando e você não tem mais aquele foco
ali determinado, ele vai se perdendo. Então nós precisamos tomar cuidado, porque as áreas da vida, elas são muitas, né? Então é o meio social, é o nosso psicológico, é a família, é o trabalho. Lá no trabalho tem uma outra família, e às vezes nós vamos desfocando tudo isso, então nós vamos nos descomprometendo. Às vezes nós nos descomprometemos na empresa onde trabalhamos, descomprometemos com o nosso profissionalismo. Então, para você realmente ser uma pessoa comprometida com o seu trabalho, com o seu cliente, com a sua empresa, você precisa estar sempre buscando conhecimento, você precisa estar se aprimorando, você precisa estar seguro daquilo que você fala para o seu cliente, você precisa estar sempre atendendo bem o seu cliente, você precisa estar sempre se posicionando, você precisa estar sempre no local do seu trabalho, cumprindo ali as determinações daquele local, você precisa estar sempre, vamos dizer assim, sempre no up, né? E isso às vezes a gente fala assim, mas como que eu vou estar sempre assim? Porque tem aquele dia que você amanhece meio cansado, tem aquele dia que você quer dar assim, tipo, né, um exploda-se tudo, hoje o dia eu vou tirar pra mim, e lógico, precisa, porque ninguém é de ferro, as pessoas elas precisam descansar, as pessoas elas precisam parar um pouco e pensar um pouco na sua vida, na sua trajetória, e nesse parar um pouco, aí tá realmente você pensar, é isso que eu realmente quero, o meu foco realmente é esse, é aqui que eu quero estar, onde que eu quero estar. Então, nesse pensar aí, você para e você pensa um pouco também no seu comprometimento, porque às vezes você quer, você tá tão fazendo tal coisa e você acha que você já sabe fazer tudo aquilo ali, você quer inovar, né? Porque a inovação, ela faz parte da nossa vida. Então, hoje, às vezes eu estou aqui em um determinado salão, eu estou executando, vamos supor, eu estou fazendo aí só colocação de cílios, né? Só para dar um exemplo. Mas eu quero fazer também uma micropigmentação. Então, eu começo a abrir uma nova porta e me comprometer com outras coisas para mim poder alavancar e chegar em tal lugar. Mas, quando a gente quer abrir as arestas, né? A gente faz tal coisa, mas a gente quer fazer outras coisas, então a gente nunca consegue jogar de vez o chapéu, né? Porque muitas vezes aquilo que nos sustenta é aquela primeira situação. E para alcançar a segunda situação, a gente precisa ter uma base, precisa ter uma estrutura para poder ir atrás daquela outra situação e aos pouquinhos ir subindo a escada até chegar naquele local. E então nós apresentarmos um outro trabalho, apresentarmos um outro comprometimento. Porque quando você coloca cílios, você se compromete a entregar isso para o seu cliente com destreza, você se compromete a entregar isso com excelência. E a partir do momento que você começou a fazer uma micropigmentação, então você ainda não tem essa destreza, essa excelência. Então é preciso ir tendo comprometimento de manter esse foco e aprender este outro foco para poder então subir a escada. E aí então fica a pergunta, onde você está hoje? Onde você quer chegar? O que você quer fazer daqui 1 ano, daqui não sei 2 anos, né? O quanto você se compromete profissionalmente consigo mesmo? O quanto você está estabelecido, o quanto você está focado para você fazer alguma coisa diferente, mas entregar o que você entrega hoje com excelência. Então esses são assuntos que muitas vezes a gente não pensa. Muitas vezes a gente vai fazendo na correria, enrolando, e as pessoas, elas nunca param para pensar.
que muitas vezes aquilo que ela fazia com excelência, que ela tinha muito comprometimento com aquilo, ela começou então a deixar a desejar. Deixar a desejar porque ela quer subir um outro degrau e ela deixou de ser comprometida aqui embaixo, porque ela está buscando alguma coisa aqui em cima e ela não está conseguindo assimilar as duas coisas. Ela não consegue o equilíbrio. E para entregar alguma coisa neste momento aí para você a respeito do equilíbrio, então o que eu tenho a dizer? Eu tenho a dizer que é necessário ser comprometido e é necessário ter a inovação. As duas coisas elas são necessárias. Porém, você precisa manter o seu foco, o seu comprometimento na primeira base, e a outra base você precisa não explanar de primeiro momento, mas sim manter em stand-by, aquilo em stand-by e ali e fazendo devagarinho, às escondidas por aqui, e assim que você conseguir ter realmente um resultado nessa segunda parte, então sim começar a agrupar as duas partes. Porque é muito importante você permanecer no seu primeiro foco, porque é o seu primeiro foco que te dá estabilidade, é o seu primeiro foco que você se comprometeu por primeiro e você conseguiu já um resultado. E para você alcançar com a sua inovação o mesmo potencial que você tem no seu primeiro foco, isso leva um tempo. E esse tempo é ele que vai te responder: é agora que eu estou pronto para começar a entregar, a me comprometer com as pessoas, com meus clientes, com a empresa que eu estou a entregar esta inovação. Então, é esse tempo que vai dizer. E por que eu estou falando isso, né? Sobre o comprometimento, sobre a inovação e sobre a empresa. Por quê? Porque um exemplo, eu tenho um salão. E aí o que acontece? A pessoa vai lá, hoje ela está desenvolvendo, né, um trabalho, ela atua como cabeleireira e tal. Aí de repente ela mirou em um outro assunto e ela, eu preciso fazer isso aqui também. E ela começa a querer fazer aquilo no salão, só que aquilo não gera um resultado. E quando não gera um resultado para ela, também não gera um resultado para o salão, para a empresa. E quando aquele resultado é ruim para ela, aquele resultado ele é ruim também para o salão. E quando eu falei sobre comprometimento, o comprometimento não é só ele chegar, não é só você chegar no seu local de trabalho na hora certa, não é só você permanecer ali pelo tempo que a empresa precisa, não é só você ser educado com o cliente, não é apenas você ser educado com a equipe que está ali, não é você se vestir bem, não é só isso. O comprometimento, ele é você fazer aquela empresa alavancar juntamente com você. Então você precisa se comprometer primeiro com você, com o seu conhecimento. Depois você precisa se comprometer com o cliente, porque é ele que vai entregar, é ele que vai receber o resultado, é ele que vai ver isso. Então, muitas vezes a pessoa ela está desenvolvendo na empresa um trabalho de excelência e aí então ela quer, porque aquela empresa tem confiança no trabalho dela, porque aquela empresa tá ali de parceira com ela, então ela, não, eu vou começar aqui e eu vou desenvolver isso aqui e vai dar certo e pronto, e agora é a hora. E não, né? Porque às vezes você quer e nada de ruim disso, de você querer fazer uma inovação, né? Entregar ali outros projetos, outros sonhos, nada de errado com isso. E aliás, tá tudo certo, a pessoa tem que inovar, tem que correr atrás. Eu faço isso hoje, amanhã eu quero fazer outras coisas e tal. Só que você precisa estar comprometido
com o seu conhecimento, com o seu profissionalismo e comprometido com uma empresa. Isso forma um globo e esse globo ele cresce junto. Quando você dá o tiro no pé dentro de um estabelecimento de beleza, o tiro no pé ele não foi apenas para você. O tiro no pé ele foi para a empresa. Então, quando você entrega um serviço que não é excelente, então não é apenas o seu nome que vai, e sim o nome da empresa também. Tem um exemplo bem bom sobre isso. Esse exemplo é assim: a cliente ela vai no salão, ela entra e ela tem uma experiência ruim, né? Lá naquele salão, ela tem uma experiência ruim. Quando ela for falar da experiência dela para as outras pessoas, ela não vai falar assim: eu não vou fazer meu cabelo com fulano, porque eu tive uma experiência ruim. Ela fala assim: eu não vou naquele salão. Então, porque todo mundo que trabalha naquele salão levou a fama por conta de uma pessoa. Então, olha o quanto que é responsabilidade o comprometimento. Quando você está dentro de uma equipe, você precisa estar comprometido naquele lugar. Por quê? Porque quando você errar, você erra por todos. É a empresa que paga o pato, não é apenas um profissional. Quando um cabeleireiro ele erra o cabelo de uma cliente, aquela cliente não comparece mais para fazer unha, então a manicure perde, ela não comparece mais para fazer ali uma micropigmentação e por aí afora vai. Então a empresa ela perde, né? Então o comprometimento ele é muito importante e as pessoas elas não dão importância para isso. Então olha só o quanto que é importante você ser comprometido com você, né? Você determinou: eu vou ser cabeleireiro, então eu vou entender de cabelo, eu vou entender de cosmético, eu vou entender de produto, de linha de corte, eu vou entender de equipamento, eu vou entender de que eu preciso estar o tempo todo me renovando. Para quê? Para que eu possa entregar um trabalho de excelência. Porque se você trabalha sozinho e você der o tiro no seu pé, você nunca vai crescer. Se você trabalha em uma equipe, porque a equipe é top, o salão é top, mas você não entrega um trabalho de qualidade, você vai tirar daquelas pessoas que estão ali também. Então olha o quanto é importante você ser comprometido consigo mesmo, com aquilo que você se propôs a fazer, com aquilo que você se determinou a fazer. Então nós precisamos estar sempre consciente desta situação, né? E parece assim bem chato, né, vir falar sobre isso logo numa segunda-feira, amanhecendo o dia aí onde a semana vai começar, mas também pode ser a hora certa para você pensar como que está o seu comprometimento com você mesmo. Eu poderia estar aqui falando do comprometimento, de você chegar na hora certa na empresa, de você vestir tal roupa, de você falar de tal maneira, né? Mas não, eu quero falar do seu comprometimento. Como que você está com você mesmo? O que você entrega na sua empresa? O que você entrega no seu cliente? Para o seu cliente, o que você entrega para você mesmo? Quando você se olha no espelho e você fala assim: eu quero me dar uma nota, que nota você dá para você? Pensa nisso. Tenha uma boa semana, uma excelente semana, um ótimo dia. Esteja comigo amanhã, terça-feira, às 19h57. Nós vamos estar fazendo aí uma live técnica sobre escovas capilares. Para você aí que quer se desenvolver nessa área, para você que quer se tornar um profissional da área da beleza, e eu te espero lá. E estarei comprometida às 19h57 na terça-feira.